Programa Mercado e Consumo. Nosso convidado de hoje para o Papo de Loja é Fábio Roth, que é o CEO da 5ASEC, rede de lavanderias com mais de 450 unidades operando no Brasil. Fábio, obrigado por estar conosco. Você assumiu em outubro de 2016 e tem promovido o turnaround da empresa, já com resultados muito positivos, haja visto o crescimento de 3,5% no ano passado. O que você considera tenham sido as principais ações nesse processo de turnaround? Bom, quando fui convidado para assumir o posto em outubro de 2016, a empresa ela vinha de alguns resultados não satisfatórios nos últimos 5 anos. Então, eu tive que fazer um mergulho profundo na empresa e trabalhar desde a cultura, ou seja, a revisão dessa cultura da empresa, uma cultura voltada a resultados, de parceria com foco total no cliente. Então, foram identificados 4 pilares. Primeiro, a governança corporativa, a reestruturação de toda a governança, compliance, eficiência operacional e produtividade. Daí surgiram mais de 40 projetos por um prazo curto de tempo, 12 meses, ou seja, nós iniciaríamos em 2017 até a convenção de franqueados, que foi em novembro, nós temos que trabalhar muito e entregar esses 40 projetos, que permeavam essas 4 frentes, e nós conseguimos fazer isso. E aí, isso serviu de base para a gente poder voltar a crescer com sustentabilidade. Esse crescimento que aconteceu em 2017, eu chamo de crescimento orgânico, embora ele já seja reflexo de todas essas ações que nós implementamos ao longo do ano. O que você considera, na questão de relacionamento com os franqueados, seja o ponto mais importante que diferencie a 5ASEC hoje em dia aqui no Brasil? Olha, a comunicação é muito importante. O relacionamento com o franqueado nem se fala, porque você não faz nada sozinho. Quando você fala em franqueador e franqueados, nós estamos falando de uma parceria. A gente, como você bem falou no início da nossa entrevista aqui, nós estamos em todos os estados do Brasil com mais de 50 lojas. Então, nós temos uma inteligência de rede que a gente deve se apropriar. Ninguém melhor que o próprio franqueado que sabe onde a pedrinha do sapato está apertando. Então, a gente promove, nós temos um conselho de franqueados, onde eles se reúnem conosco, com a liderança da 5ASEC Franqueadora, uma vez por mês, trazendo as demandas da rede. Nós temos diversos comitês, comitê de marketing, comitê de tecnologia, comitê técnico, para discutir as mais diversas questões que impactam a operação, seja de correção de rota, seja de trazer alguma inovação, discutir algum projeto. Então, os nossos franqueados hoje eles são muito ativos nos apoiando na gestão que a gente atualmente traz dentro da rede. Na operação atual da 5ASEC no Brasil, comparada com aquilo que ela é na França, existem diferenças importantes? Existem. E aí, com muito orgulho, falando do lado brasileiro, normalmente o brasileiro ele tem aquele... Ele se apequena muitas vezes, tudo lá fora é certo e aqui sempre está errado. Nem sempre é assim. A gente tem executivos, a gente tem pessoas muito capacitadas no Brasil. E interessante porque ao longo desse ano, desde a cultura que nós implementamos, a programa de excelência que nós trouxemos, a diversas iniciativas, os franceses vieram aqui aprender quais eram essas iniciativas e acabaram se apropriando. Inclusive, o nosso modelo de compliance hoje serviu de base para o compliance internacional. É a maior operação 5ASEC fora da França? É a maior operação. Nós somos o país com maior capilaridade hoje, com 457 lojas, e a França vem em segundo com 250 lojas. No mundo todo, a 5ASEC, a 5ASEC no Brasil, ela tem mais de 2.000 lojas. Em termos das pessoas, quer dizer, que tipo de trabalho vocês desenvolvem para trabalhar, empoderar o time todo da rede? Olha, eu acredito que o exemplo ele vem de cima. Você não faz nada se não tiver as pessoas certas nos locais certos, como eu diria Jim Collins, ou como o Valdez Ludwig fala o seguinte: não adianta você ter a melhor estrutura, as melhores máquinas, os melhores equipamentos se você não tem as melhores pessoas. Então, nesse trabalho que eu iniciei em outubro de 2016, foi procurar colocar as pessoas para aproveitar o máximo do que elas poderiam contribuir com o nosso negócio. Obviamente, a gente promoveu algumas mudanças, reforçamos o nosso time com executivos do mercado para poder
dar atração nessas mudanças que nós queríamos implementar. E na rede de franquias também não é diferente. A gente está fazendo um trabalho também que nós vamos lançar agora em março, um grande trabalho de formação da nossa rede, já introduzindo também alguns quesitos de sucessão, porque a primeira geração, exatamente. E a nova geração, muitas vezes, ela não entende, não tem um interesse, muitas vezes, pelo negócio. Então, a nossa intenção é despertar esse interesse, mostrar esse negócio que muitas vezes os pais, né, iniciaram, e para que tenha o mesmo amor, mesmo paixão. Porque qualquer negócio, ele só vai para frente se você tem amor e paixão pelaquilo que você faz. Muito bem. Queria falar um pouquinho sobre preço. Como é que é a política de preço, a estratégia de preço da Sencasec, comparativamente, por exemplo, com todas as lavanderias que estão por aí? Olha, a gente não entra no mar vermelho. A nossa estratégia não está calcada em cima do preço, e sim em cima de valor que a gente pode gerar para o nosso consumidor. Se você pegar pesquisas americanas, ou até mesmo do consumo do varejo brasileiro, vai ver que o consumidor não busca, em primeiro lugar, preço. Ele está buscando bom atendimento, ele está buscando qualidade do serviço, benefício, praticidade, depois vem o preço. São 457 unidades no Brasil. Quantos franqueados? Nós temos 175 franqueados. Ou seja, os franqueados tendem a operar mais do que uma unidade. Exatamente. E neste momento, vocês estão captando novos franqueados e expandindo unidades dos já franqueados? Sim. Obviamente, a nossa expectativa sempre é que os nossos franqueados expandam e cresçam junto conosco. Aí depende também do interesse de cada franqueado, mas a gente é um Brasil de dimensões continentais, a gente tem muitas oportunidades. Rio de Janeiro é um estado que nós temos várias oportunidades, sul do Brasil nós temos várias oportunidades. Isso era outra coisa, quando eu cheguei na Sencasec, a gente tinha parado de expandir. Até porque a nossa competitividade de implantação de uma nova loja estava muito longe do nosso segundo player no mercado, nosso concorrente. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei, o custo de implantação de uma unidade era em torno de R$700 mil. E aí nós começamos a rever o modelo, renegociar com fornecedores de máquinas e equipamentos, itens obrigatórios, de layout de loja, etc. Nós baixamos uma loja padrão, que é mais completa, com todo o maquinário, de 700 mil para 380 mil, uma redução de 46%. Né? E abrimos modelos também porque você botar uma loja padrão, por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, ela é muita capacidade para o público. Então nós adaptamos o modelo de loja também para esse universo, para essa capacidade. Quantos formatos vocês têm hoje? 3 formatos. 3 formatos. Padrão 1, padrão 2 e padrão 3 que nós chamamos. E depende do potencial de mercado da região. Potencial de mercado, basicamente isso aí, independente de população. Porque às vezes você pode ter uma população de 300 mil habitantes e não ser atrativo para uma loja. E às vezes ao contrário também é verdadeiro. Isso tem muito a ver com o perfil do consumidor. Qual é exatamente hoje o perfil do consumidor da Sencasec? Olha, a empresa ela nasceu basicamente calcada no público mais premium, certo? Mas depois que a gente entendeu que, por exemplo, uma peça de roupa, ela lavando com a tecnologia correta, ela aumenta a durabilidade até 10 vezes do que você lavar em casa. 10 vezes? 10 vezes do que lavar em casa, justamente pelos produtos ativos, a tecnologia que é empregada no processamento das peças. Então, nós estamos abrangendo um pouco esse leque do público, para que todos, por exemplo, vamos pegar um público universitário, né? A garotada de hoje em dia, ou pega os milênios, né? Não estão familiarizados, nem muito menos passar uma roupa. A gente mesmo, nossas esposas Quanto já não mais gostam lavar, muito. né? Quanto mais lavar, ou lavar adequadamente, né? Então, a gente está abrangendo isso. Por isso nós lançamos produtos diferenciados para esse público também. E nosso modelo de loja, que antes eu estava falando que a loja padrão 1 custa 380 mil, mas nós temos padrão de loja 3, por exemplo, que partem de 180 mil. Então, a pessoa que quer expandir conosco, o empreendedor que quer expandir conosco, ele tem essa opção que vai de 180 mil a 380 mil. Porque nós ampliamos esse leque também de consumidores, não mais restrito à camada premium da sociedade. Em termos de localização, usualmente qual é o espaço que vocês buscam para isso? Em que regiões? Dentro de shopping, fora de shopping, de centros comerciais? Como é que funciona a questão de localização? Normalmente, em centros comerciais, a gente não utiliza toda a parte de processamento das roupas. A gente chama de ponto de coleta, que é uma mini loja que tem a parte do cabideiro ali. Está entre os 3 formatos ou é um quarto formato? É um quarto formato, Tá. porque ele não processa, não tem o maquinário de processamento. Perfeito.
né? Mas, por exemplo, vai num shopping center, você tem lá a 5ASEC, com a pessoa que faz a recepção, que faz o recebimento das peças, ok? Essas peças, depois, elas são recolhidas, são processadas na loja e retornam para o ponto de coleta, onde o cliente pode retirar. Ou, se ele quiser ter mais conforto e comodidade, pode utilizar nosso delivery também. Como é que está funcionando o e-commerce que vocês lançaram recentemente? Exatamente. Essa era uma demanda da nossa rede, quando eu cheguei, porque muito se falava e nunca se lançava. De novo, contratamos uma empresa especializada para desenvolver o projeto e na convenção de novembro nós lançamos o nosso e-commerce, a lavanderia online, né? Porque não é uma saída da loja física, pelo contrário. Eu entendo, e os principais analistas de mercado também entendem, que vis-à-vis a Amazon, né? Ela está comprando lojas físicas e ela cresceu sendo online, certo? Porque o físico e o online têm que andar juntos, porque é no físico que gera experiência com o consumidor. E online você atinge nichos que você normalmente não atingiria naquele raio de abrangência que uma loja tem. Por exemplo, como eu falei de millennials há pouco tempo, né? Os millennials, que são aquele público depois da nossa geração, né, que nasceu depois dos anos 80, que já viveu na tecnologia, fala para o meu filho, eu tenho um filho de 22 anos, ele não sai de casa sem antes entrar na internet e fazer pesquisa. Depois ele vai até a loja. Esse público, ele não estava sendo atendido. Então, nós lançamos o e-commerce para complementar, para ampliar esse leque. E tem sido muito bacana, porque 2 meses, basicamente, de operação, praticamente quase a metade da rede já aderiu ao e-commerce. A gente calcula que é mais 3 meses, quase a plenitude da nossa rede. E agora nós começamos as campanhas de divulgação. E os primeiros resultados são animadores, porque estudando o nosso cliente perfil, a gente vê que estamos agregando um novo perfil de consumidores dentro das nossas lojas. Vocês têm pacotes ou campanhas especiais ou ações especiais para roupas especiais, por exemplo? Vamos dar o exemplo. O Fábio é pai recente, nasceu a Luísa há 2 semanas. A roupa da Luísa está indo para a 5ASEC também? Sim, ela vai para a 5ASEC. E nenê, você sabe que suja a roupa, né? São 2, 3 peças por dia, se facilitar, né? Vai para lá. Porque nós utilizamos uma tecnologia, por exemplo, a parte de sabão líquido é importado. Então, é uma tecnologia específica de higienização, né, antibactericida, etc., que a tecnologia proporciona. Então, se você quer segurança, por exemplo, minha filha, Nenê, né, quase não tem ainda todas as defesas, né, do corpo. Então, precisa ser cuidado com muito carinho, porque muitas vezes em casa, você não vai misturar a roupa do adulto com a da criança. Você não pode fazer isso, né? E para evitar uma dermatite, qualquer coisa. Vocês têm um tratamento específico para isso? Temos. Fábio, vocês, como todo o país, né, atravessaram um período difícil que impactou o comportamento de todas as classes sociais. Para finalizar a nossa conversa, como é que você vê esta retomada do Brasil e que planos vocês fazem nesse momento de recuperação? Olha, a palavra crise, eu costumo dizer, eu gosto de tirar uma letra dessa palavra, o S. Tirando o S do crise, fica crie. Você tem 2 opções, ou você chora, ou você vende o lenço para quem chora. Eu estou daquele lado daqueles que vendem o lenço para quem chora. Então não adianta você estar acontecendo, mas quem faz o país são as pessoas, são os empresários, são os trabalhadores. Então eles têm que arregaçar a manga e trabalhar. Eu peguei uma rede um pouco temerosa quando eu assumi, em meio a toda a crise, e com todas as iniciativas eu falei para eles, para todos os nossos franqueados, todos os nossos parceiros, fornecedores, gente, existe solução. A gente não pode, pela insegurança que se criou, estagnar, ficar parado. Porque é na crise que surgem as melhores oportunidades. E aí nós fomos atrás dessas oportunidades. E todo o nosso plano estratégico desenhado para os 3, 5 anos aqui na frente, eles estão calcados nessas oportunidades. E como eu falei, o ano passado foram 40 projetos. Esse ano é pelo menos 30, porque o ano passado foi basicamente a reestruturação da empresa. E os resultados, muito bem. Se nós pegarmos aqui os 2 primeiros meses do ano, o nosso crescimento superou os 2 dígitos. Né? Então, isso é fantástico, isso é um início de ano animador. Alguma região do Brasil, mais especificamente? Não, está bem distribuído, bem pulverizado. Obviamente, a nossa concentração de lojas no Brasil é na região sudeste do país. São Paulo puxa essa turma toda aí. Mas ele está bem pulverizado, onde nós temos lojas e posições. A questão é,
O país vem se recuperando, com boas notícias. Se nós não tivermos nenhum problema em Brasília que possa estragar isso, vai acontecer, independente de política, vai acontecer. Obrigado e continue conosco. Este foi o programa Mercado e Consumo, que falou sobre a oferta de serviços no varejo. Você também pode ver este e outros programas pela internet no www.mercadoeconsumo.com.br. Acesse o site e cadastre-se para ficar por dentro das notícias e análises sobre o mercado de consumo e varejo. Esperamos vocês todas as quartas-feiras, à 00:15 e aos sábados, às 8:30 da manhã, aqui na Record News. Até a próxima semana e bons negócios! Like a Hellcat.